Alô galera, voltei para fazer um vídeo falando sobre Eike Batista, ou Ike Batista. Como todo mundo sabe, ele foi preso. Ele estava em Nova York, estava nos Estados Unidos, não sei se era em Nova York, e veio para o Brasil para poder ser preso. Aí tu vê o sensacionalismo. Um montão de carro da Polícia Federal no aeroporto para poder fazer sensacionalismo. Se o cara está fora do país e vem para poder responder à justiça a acusação, não precisaria de ter polícia no aeroporto. Porque se ele não quisesse, ele não teria vindo. Número 1 é isso. Número 2, falaram que ele veio porque ele não conseguiria ir para a Alemanha, onde ele tem nacionalidade alemã. Ele tem dupla nacionalidade, brasileira e alemã. Aí ele não conseguiria ir para lá, então ele veio se entregar. Não, e todo mundo sabe que isso é mentira. Com o dinheiro que ele tem, se ele quisesse ir para a Alemanha, ele teria conseguido ir. Certo? Segundo ponto. Terceiro, o Lula está solto. Quarto, ele teve uma prisão preventiva. Se o cara não fugiu estando fora do país, ele veio para o país para responder as perguntas, então ele não vai fugir. E é muito fácil rastreá-lo. É muito fácil ele não precisar ser preso e responder as perguntas, e se realmente tiver que ser preso, ser. Os mesmos que hoje estão crucificando ele são os mesmos que babaram o ovo dele no passado. Tá o Marcelo Madureira com o canal dele falando um montão de merda e achando legal que o camarada foi preso. Tá o Rafinha Bastos falando um montão de merda, achando legal que o cara foi preso. Eu não estou defendendo o Eike Batista. Mas por que o Lula não foi preso? Por que tem um montão de políticos que não foi preso? O Eike Batista é um empresário. Comprou o terreno lá do fez o Porto do Açu, ou está fazendo o Porto do Açu. Falaram que o terreno estava avaliado em 1 bilhão e 200 milhões. Falaram que ele pagou 37 milhões no terreno pro Sérgio Cabral, que foi um dinheiro que foi pro Estado. E falaram que ele deu 16 milhões de propinas pro Sérgio Cabral. Não está provado. Falaram. Mas eu quero falar uma coisa. Ele pegou um terreno que estava parado. É do Estado. É do Estado. Para mim aquilo não servia para porra nenhuma. Eu preferia que o Estado desse de graça esse terreno para o Eike Batista fazer o porto. Porque com esse porto, aí sim, eu poderia usufruir de alguma coisa, talvez. Coisas que demoram 1 ano para chegar no Brasil com um preço enorme, talvez chegaria mais barato e muito mais rápido. E o terreno lá vazio, para mim não estava servindo para nada. Mas o porto, sim, ia servir para mim e para várias pessoas. O porto ia trazer uma renda para o Rio de Janeiro. Uma renda para o Rio de Janeiro melhoraria, entre aspas, o Rio de Janeiro. Se os políticos, pilantras, ladrões não roubassem tudo. Então, eu fico alegre que prenderam o Eike Batista, ou Eike Batista. Não. Um empreendedor, um cara que estava tentando fazer algo dentro do Rio de Janeiro, um cara que eu acho que o único crime dele contra ele mesmo foi querer vir investir no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro. Eu acho que o Cabral, se ele tivesse que pegar 30 e o Eike 30, eu acho que o Cabral tinha que pegar os 60 anos. Por quê?
Se ele deu essa propina, vamos dizer que ele tenha dado, se ele não desse, o terreno nunca seria liberado, nem por 1 bilhão. Porque quem libera é o pilantra que está lá, o governador, que era no caso Sérgio Cabral. Nunca seria liberado, então nunca teria feito nada nesse terreno, nunca esse terreno ia abrir portas de emprego e nem de economia, gerar recursos em matéria de impostos para o Rio de Janeiro. Então vou falar. O empresário de construtora pagou propina. Tá errado? Tá errado. Mas um cara que tem uma empresa com milhares de funcionários, ou de transportadora, ou de empreendedorismo, como Eike Batista, ou ele paga, ou a firma dele fecha. Ninguém, o pilantra que está lá, que é o político, não vai liberar. Não vai deixar a firma funcionar. Não vai liberar um espaço para o cara fazer um porto como ele quis fazer. Ele pensava em explorar aqui as riquezas naturais, que é o silício, que eu acho que 99% do silício só tem no Brasil. Uma coisa que vale uma fortuna, e a política dá de graça para os Estados Unidos. Eles preferem dar de graça para o estrangeiro do que deixar um empresário nosso explorar esse material e cobrar desse cara os impostos cabíveis a se cobrar para investir no Estado, para investir no Brasil. Então eu acho que se o empresário tem o erro dele, tem que pagar o preço do erro dele, eu acho que o político muito mais. E eu acho que esse crime ou essa pena teria que ser tudo tirado do empresário e jogado pro político que recebeu a propina. Porque bem ou mal o empresário dá muito emprego. E a verdade é que o empresário talvez não quer nem participar dessa corrupção. Ele prefere ir lá e comprar e pagar uma coisa limpa. Mas se ele não fizer o jogo da política, não tem dinheiro que faça ele comprar um terreno que ele quer investir alguma coisa naquele terreno pro Estado e pro Brasil. E a maioria das pessoas ficam achando isso legal, porque infelizmente no Brasil parece que é crime você ser bem sucedido. Se você tiver dinheiro, parece que você é um criminoso. Rafinha Bastos falou que tinha uma Lamborghini na sala. Foda-se! A Lamborghini é dele, o dinheiro é dele. Então ele compra o que ele quiser, ele bota onde ele quiser. Sei que provavelmente eu vou tomar muito dislike desse vídeo, mas essa é a minha opinião. A verdade é que no Brasil, ninguém torce por ninguém, para ninguém conseguir crescer. A verdade é que todo mundo torce contra. E se o cara conseguir alcançar algum sucesso financeiro, ou ele, vão falar que ou ele roubou, ou ele tem pacto com o diabo. A verdade é essa. A mentalidade do brasileiro é uma merda. É uma mentalidade de derrota. Nos Estados Unidos não é assim. Se você investiu, você é um empreendedor, investiu, você pode ter quebrado a firma, o país, o governo do país vai tentar te ajudar a você se levantar. Porque sabe que você tem potencial para conseguir. E quebrar e falir pode acontecer. E se você só falha porque você fez alguma coisa. Melhor do que muitas pessoas que não fazem nada. Falaram que o filho dele atropelou o cara da bicicleta e matou o cara e ficou por isso mesmo. Segundo o que eu sei, a família do cara foi indenizada. Ah, mas a vida dele do cara não volta. O cara estava com o carro na rua e os caras estavam bêbados atravessando uma autoestrada de bicicleta. Ele atropelou como qualquer um poderia ter atropelado esse camarada. Mas ele deu assistência à família. Isso ninguém fala. O cara não subiu a calçada para atropelar o cara. O cara estava na rua atravessando, alcoolizado.
A verdade é que o povo tem inveja de quem consegue alcançar os seus objetivos e fica torcendo contra. Então tá um montão de gente feliz aí que ele foi preso, não porque talvez ele participou dessa corrupção, mas não para botar dinheiro no bolso dele, mas sim para fazer uma empresa no Brasil para dar renda em matéria de impostos. Ao contrário dos políticos que roubam para poder ir para Paris comprar anel de 1 milhão para sua mulher. Quando ele chegou aqui no presídio aqui, eu acho que foi no Ari Franco, um montão de pobre lá gritando ladrão, 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 um montão de pobre e fudido. E só tava lá gritando por inveja do cara ser bem sucedido, do cara ter conseguido alcançar um sucesso no mundo dos negócios. Aí vem pessoas defamar o cara. Vem Rafinha Bastos, vem Marcelo Madureira, vem Bosta Moura falar mal do cara por pura inveja. Pura inveja. O cara comprou um terreno para fazer o Porto do Açu, que estava fluindo, dando vários empregos, pessoas que tinham terrenos perto desse Porto do Açu, construíram casas, estavam ganhando dinheiro porque estavam alugando casas, comércios nasceram perto desse lugar que estava sendo construído. Aí depois vem a política brasileira corrupta, que fudeu o Brasil, fez o negócio ficar devagar, muitas empresas foram quebrando por causa do Brasil. O Ike Batista teve que vender lá o Porto do Açu por causa da política brasileira. E o que ele fez foi dar 16 milhões para comprar um terreno por 37 milhões para trazer uma melhoria para o Brasil, ótimo. Para trazer uma melhoria para o Estado, ótimo. Diferente de político que pegam esse dinheiro para botar no bolsinho, comprar suas mansões e os seus jatinhos e não construir nada, não fazer nada. Mas o cara estava fazendo o maior porto da América Latina. Ele vendeu, não sei se vai ser construído, acredito que sim, que vão continuar. Mas para mim, o maior crime do Ike Batista foi contra ele mesmo. Foi querer vir pro Brasil, investir no Brasil e ter que ceder essa política corrupta que tem no Brasil. Ou você paga o que eles querem, ou você não consegue nada. As maiores empresas, as construtoras, as maiores empresas, que são as que sofrem mais, as construtoras, os grandes empresários, ou eles pagam, ou eles não conseguem nada. A empresa tal bancou a política do Lula, bancou da Dilma, bancou do Fernando Henrique, fez uma doação de campanha de 20 milhões. Isso que deveria ser proibido, então. Porque qual idiota ingênuo que não sabe que esses 20 milhões, 30 milhões que deram doação de campanha, quem é o idiota que não vai saber que isso vai ser descontado em impostos do Brasil? Mas ou você compartilha dessa doação de campanha, você compartilha dessa propina, ou você não consegue ter uma mega empresa no Brasil. Ou você não consegue comprar um terreno no Brasil para fazer uma mega empresa. Um terreno como aquele do Porto do Açu, que não servia para nada, está virando um dos maiores portos do Brasil.
Se ele pagou uma propina, foi para comprar um terreno, para fazer uma grande empresa, para trazer melhoria para o Estado, para trazer melhoria para o Brasil. E se ele não paga essa propina, ele poderia chegar lá e está avaliado 1 bilhão e 200, eu pago 1 bilhão e 200, que mesmo assim o governante, que na época era o Sérgio Cabral ou qualquer outro, não venderia para ele pelo valor real. Porque ia falar que ia ter problema de árvore, problema de solo, problema do caralho. E não ia vender. Mas tá todo mundo batendo palma porque prenderam o Ike Batista. Um empreendedor, um cara que ganhou dinheiro com negócios, não um cara que viveu de política, roubando dinheiro para si e não fazendo nada pelo Brasil. Esqueceram da Dilma, esqueceram do Lula. O bode expiatório do momento é o Ike Batista. Esqueceram do César Maia, que fez a Cidade da Música, que nunca funcionou, que foi avaliado em 500 milhões, passou de 1 bilhão, ele saiu do poder e esqueceram dele, porque só estão na Lava Jato, mas esqueceram dos outros ladrões, que foi o César Maia, que também roubou pra caralho no Brasil. Agora tá o Rodrigo Maia, lá em Brasília, fazendo um montão de merda, querendo ser reeleito, uma coisa inconstitucional. Esqueceram um montão de outras corrupções verdadeiras para poder achar um bode expiatório, para poder achar um culpado, que é um empresário que nada mais fez, e o crime maior que cometeu foi pensar em investir no Brasil. Ou ele pagava propina, ou ele não comprava o terreno, ou ele não construía um terreno que traz uma empresa que vai trazer melhoria para o Estado, melhoria para o Brasil, empregos, facilidade de exportação, mas estão batendo palma porque prenderam o Ike Batista. Isso é Brasil. Eu vou ficando por aqui, indignado. Não estou defendendo. Vocês analisem o que eu falei e vocês entendam o que eu estou falando. Eu sou do mundo dos negócios. Claro que o meu negócio é desse tamaninho. E mesmo assim, já teve vários lugares que eu não consegui comprar. Porque para mim comprar, eu tinha que participar de alguma coisa, de dar alguma coisa, e eu não comprei. Isso uma coisa pequenininha, que é sucata. Sucata, pô, mas tu vai me dar tanto, você, mesmo que tu pague mais barato, ela tá me dando tanto. Eu não consegui comprar, e alguém comprou. Infelizmente, no Brasil, funciona assim. Um montão de pobre, um montão de despeitado, um montão de derrotado na porta do presídio, gritando: ladrão, ladrão, ladrão. Esqueceram do Lula, da Dilma, César Maia, fulano de tal, se eu falar, eu vou ter vídeo para falar aqui alguns dias de nomes. Infelizmente, isso é Brasil. O país do sensacionalismo. E os mesmos que estão crucificando o Ike Batista hoje foram os mesmos que chuparam o pau dele no passado, babando o ovo, pedindo para dar entrevista. São os mesmos que hoje estão crucificando ele, sabendo que ele é uma vítima dessa política corrupta que tem no Brasil. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fim de papo.